Futebolço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição deste sabadão, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Ó. Daqui a pouquinho a bola rola para Vasco e Cruzeiro e você pode fazer sua aposta lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Primeiro depósito eles dobram o valor utilizando o cupom promocional, a palavra Futebolço com temudo esse ano no final. Você pode ganhar até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito, beleza? A 1xBet é uma gigante mundial, é o maior site de apostas do mundo, paga rápido e paga muito bem. É nossa parceira aqui no canal desde 2019 e além de apostar e se divertir, vocês ajudam muito aqui o meu trabalho. Sei que tem muitas bets por aí, mas priorizem a 1xBet e faça sua fezinha lá, que vocês vão estar ajudando com a gente aqui no canal, beleza? E ó, além do jogo do Vasco, tem vários jogos aí nesse sabadão, eu já trouxe para vocês quais são, vocês podem apostar e se divertir, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolço. Bom, galera, vamos agora falar um pouco sobre as atualizações dos primeiros fatos do dia. Primeiro, Medel chegou ao aeroporto hoje por volta de 5h30 da manhã e quebrando completamente o protocolo. Mostra que o Vasco trata o Medel como um jogador de fato diferente e ao mesmo tempo eu acho que é para trazer uma notícia positiva, fazer meio que uma cortina de fumaça também. Enfim, fato é que o Medel chegou, vocês viram algumas imagens, e o Vasco e clube nenhum costuma fazer isso. Primeiro o jogador chega, faz exame médico, depois o clube anuncia. Com o Medel, tudo o contrário. Vamos aqui à nota do Vasco. O volante Gary Medel desembarcou no Rio de Janeiro neste sábado, 8 de julho, para realizar exames médicos e finalizar trâmites burocráticos para assinar contrato com o Vasco da Gama. O jogador chegou e já com pompa, né? Foi recebido no aeroporto aí pelos assessores de imprensa do Vasco, fotógrafo oficial do Vasco, segurança, foi todo mundo recepcionar o Gary Medel, que chega com a camisa número 17. Camisa essa que ele usa ao longo da sua carreira e também na seleção do Chile. Ele é o jogador que mais atuou com a camisa do Chile na história. São 155 partidas, ele é o atual capitão da seleção, ele é bicampeão da Copa América 2015 e 2016. É um jogador com passagem por Inter de Milão, Sevilha, Besiktas, Boca Juniors e Bolonha e chega agora ao Vasco da Gama, tá? Desejo já muito boa sorte ao Medel. Eu acho que é um baita de um jogador e pode ajudar demais a gente nessa temporada. Só tô curioso para saber se o novo técnico irá utilizá-lo de primeiro volante ou jogando de zagueiro. Se for uma linha de 4 com 2 zagueiros, acho ele baixo para fazer essa função. Se for adotar uma linha de 3, o Medel pode ser esse cara por dentro, né, e você tendo 2 outros zagueiros por fora e ele avança e chega no meio da área ali para poder construir o jogo por dentro. Quando o time não tem a bola, ele recua para fazer essa saída, tá? Vamos aguardar, tô curioso, mas esse é um jogador de uma outra prateleira que eleva o nível do Vasco. Se o Michael jogar o que ele jogava alguns anos atrás, também pode ser um baita de um reforço. E o Serginho é uma incógnita. Tá bom? Agora sobre a final do Campeonato Carioca Sub-20. O Vasco estava invicto, não tinha perdido nenhum jogo no campeonato até aqui, mas o jogo de ida da final do Campeonato Carioca perdeu para o Flamengo por 2-1 na Gávea. O jogo de volta é em São Januário no próximo sábado. O Flamengo abriu 2-0 com Mateusão e depois com... fugiu o nome do menino. E aí depois o JP aos 37 do segundo tempo faz um golaço, uma chapada de fora da área e diminui o prejuízo, tá? Então a molecada do Vasco pode vencer por 1-0 aí no próximo sábado, tem melhor campanha. Eu não lembro se dá o título ou se 1-0 normalmente leva para os pênaltis, mas um placar simples pelo menos aí garante os pênaltis ao Vasco da Gama, beleza? Bom, vamos virar a chave agora e vamos falar sobre a partida entre Vasco da Gama e Cruzeiro, tá? As duas equipes nos últimos anos vieram de momentos aí horrorosos. O Cruzeiro jogou a Série B 3 anos seguidos, o Vasco 2 anos seguidos, e os últimos confrontos no Rio de Janeiro foram confrontos emblemáticos. Ano passado a gente venceu por 1-0, gol do Getúlio, que pouco depois se transferiu e saiu do Vasco da Gama, e no ano anterior foi aquele jogo maluco, que o Vasco ganhou e não levou, ou a TV fez um fake de que ganhou, mas na verdade foi 1-1, o Vasco teve um gol anulado, a televisão não passou o replay, aparentemente
os narradores não estavam em loco em São Januário, estavam fazendo da cabine, do estúdio, e aí como não viram o replay passando, acharam que estava 2-1 e foi aquela maluquice toda. Acaba com a vitória do Vasco, né? Aparentemente, mas depois corrige-se, mas o jogo foi realmente 1-1, tá? E vamos trazer agora um retrospecto do clássico entre Cruzeiro e Vasco e Cruzeiro. O Vasco é freguês do Cruzeiro, tá? São 102 jogos na história. O Vasco tem 32 vitórias, um aproveitamento de 31%. Número de empates, são 32 empates no confronto, também 31%. E o Cruzeiro tem 38 vitórias. É parelho. O Cruzeiro tem 6 vitórias a mais que o Vasco ao longo desse confronto, tá? O Vasco tem um aproveitamento de 42% e o Cruzeiro de 48%. Primeiro jogo na história foi em 30 de outubro de 1927. O jogo foi 1-1, um amistoso, e o último jogo foi Cruzeiro 3, Vasco da Gama 0, pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, lá no Mineirão. Vocês lembram que o Ignaldo escorrega, né, na entrada da área, o Thiago Rodrigues toma um gol bobo também. A gente acabou tomando 3-0 naquela partida, tá? As maiores vitórias aí são do Vasco, né? Pelo menos do Vasco são 2 4-1. Um 4-1 em 56, um amistoso, e também um 4-1 em 1960, também no amistoso. A maior goleada do clássico, na verdade, é do Cruzeiro. O Vasco tomou um 6-2 pela Copa do Brasil no ano de 1996. Uma notícia boa, não sei até que ponto, né? Porque eu não sei se ele vai ficar no banco ou se de fato ele vai jogar. O Jair divulgou nas suas redes sociais aquela fotinha de divulgação e tá relacionado, vai pro jogo. Só não sei se ele vai ser titular ou se ele vai estar no banco de reservas, tá? Eu acho que se o Jair tá relacionado, ele tem que jogar, cara, porque o Vasco só joga daqui a 15 dias. Se for para ele ficar no banco, não faria sentido ele estar relacionado. Tomara que seja uma cortininha de fumaça aí e a gente tenha o Jair em campo, tá? Vamos agora à provável escalação para esta partida, né? Segundo apurou o GE, o Vasco deve ir a campo com Léo Jardim no gol, Puma, Maicon e Capasso na zaga, com o Léo jogando de lateral esquerdo, 2 volantes, Marlon Gomes e Matheus Carvalho, ou Matheus Cocão. E aqui agora fica o mistério, né? O Pedrosa foi na mesma linha. Os 4 últimos jogadores do campo são Peck, Orelhano, Serginho e Eric Marcos. Ele vai jogar no 4-4-2 com Orelhano e Peck sendo esses meias e 2 homens dentro da área ali, sendo o Eric Marcos e o Serginho. O Serginho foi contratado para ser um homem de ponta, de beirada. Ele joga nas 2 beiradas. Então eu fiquei curioso. Quem vai ser o centroavante? O Peck não é centroavante, o Eric Marcos e o Orelhano muito menos. O jogador que tem um pouquinho mais aí de... como é que eu vou dizer? De estrutura física é o Serginho, e mesmo assim não é centroavante. Então estou muito curioso para saber. Me incomoda essa escalação, talvez um time leve, etc. Mas o Vasco precisa vencer o jogo. E quem é o cara que bota essa bola para dentro? Quem é o jogador que tem presença diária? Já que o Pedro Raul não está no bom momento, se o William Batista não quer utilizá-lo, por que não botar o Ryan? Enfim, me incomoda um pouco, mas quem trabalhou a semana toda foi o William Batista. Tomara que isso aqui dê certo. E a gente também tem que ver se realmente essa vai ser a escalação, até porque eu tô com uma pulguinha atrás da orelha com a situação do Jair, tá? Desfalques, o Vasco não tem o Piton e o Barros, eu mostrei para vocês que ele tá na retinha final para voltar a ser relacionado. O próprio volante também, Patrick de Luca, tá lesionado. E aí pendurados, se tomar amarelo tá fora do próximo jogo. Léo, Capasso, Figueiredo, Orelhano, Ryan e Ignaldo. É uma galera considerável, algumas peças importantes. O Léo, inclusive, jogou todos os jogos do Vasco. O cara é um baita de um atleta, não se machuca. É incrível, né? Mas o Léo aí tá pendurado. O provável time do Cruzeiro, comandado pelo Pepa, é Rafael Cabral no gol, William na lateral direita, zaga Neres, Luciano Castanho, Kaique, menino da base, vai jogar na lateral esquerda. Tripé de meio de campo, Matheus Jussa, Machado e Matheus Vital. Trio de ataque, Estênio, Bruno Rodrigues e Wesley. Estênio e Bruno Rodrigues, time da Série B. Machado, também jogador do ano passado da Série B. O William, também atleta da época da Série B. O Luciano Castanho, não lembro, acho que não. Era Zé Ivaldo, Brock e Oliveira. Era o trio de zaga do Cruzeiro. Não, acho que o Castanho vem nessa temporada. Então, bastante jogadores remanescentes ainda da Série B, mas o Cruzeiro fazendo aí uma boa campanha, tá? Então, essas são as prováveis escalações do Vasco. Sobre Lucas Prato, atualização de momento. O Vélez acabou de oficializar
a rescisão de contrato com o jogador, que ia até dezembro. Com isso, o caminho está livre para o Vasco acertar com o mesmo, tá? Então, algumas informações que eu fui dando para vocês ao longo da semana foram todas se confirmando. Situação do Serengeti, dei para vocês, confirmou, assinou, tá tudo certo. E agora também a do Lucas Prato. A questão agora é o Vasco realmente acertar ou não a negociação, beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa segunda edição. Logo depois da partida eu venho com a minha análise. E aí a gente espera aqui mais calmo, né? Sem estar gritando igual um maluco, como foi no meu último pós-jogo. Muito tempo que eu não dá uns berros daquele. Pretendo não dar nunca mais, né? Enfim, tivemos até repercussões daquele pós-jogo, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento de volta mais, tamo junto, valeu!